Sabe aquela expressão, não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta? Esse vídeo é pra você, que não sabe se compra uma câmera ou troca de celular. Olá, pessoas lindas que acompanham esse canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, o meu nome é Elga Buch. Eu sou produtora de imagem e conteúdo para redes sociais de crianças e adolescentes de todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos ao Imagens Não Numéricas, esse canal que tem por objetivo ajudar você que tem aí uma rede social para o teu filhote, pupilo, enteado, irmão mais novo e você quer deslanchar a rede social aí da moçada, ok? Antes que eu me esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo e, se puder, deixe um comentário, né, carinhoso aí, uma crítica, uma sugestão para eu deixar conteúdo legal aqui para vocês e compartilhe esse vídeo, gente. Compartilhar é muito legal, tá? A gente, além de ajudar quem a gente ama, né, ainda por cima, ajuda o crescimento aí do canal, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto que me perguntam muitas vezes, que é o seguinte: Elguita, você acha que eu deveria comprar uma câmera? Ou eu troco de celular, pego um celular melhor? Eu acredito que essa questão já deve ter passado pela cabeça de muita gente, mas muita gente mesmo, tá, pessoal? Inclusive na minha, né? Eu comecei no Instagram e eu não sei qual é a data, tá, que você tá vendo esse vídeo, mas falando em números, né, eu comecei no Instagram com a minha filha Rafaela por volta de 2013, né, dando umas ensaiadas aí em conteúdo. Na época a gente nem sabia exatamente o que era o Instagram, e aí em 2014 foi que realmente eu tomei as rédeas aí da situação e levei adiante mais a sério, mais a fundo, tá? Então nessa época eu fazia as minhas fotos com um celularzinho bem simples que eu tinha no momento, mas como eu sempre fui muito curiosa e apesar de ser pisciana, tá, gente? Eu não sou virginiana, eu sou pisciana, mas assim, eu sou absolutamente perfeccionista. Eu comecei a perceber que os conteúdos das pessoas que eu seguia, os conteúdos internacionais, eles eram cada vez melhores, eles eram cada vez mais legais. E aí eu comecei a comparar. E comparação é aquilo, né, gente? Comparação é morte. Comparação nunca é saudável, porque você, ao invés de se colocar lá em cima, ou de olhar para si, reconhecer suas qualidades, você acaba se colocando lá embaixo, acaba se colocando numa posição ruim, né? E achando que o teu é sempre inferior ao do outro. Então, nessas de acabar comparando, eu achava que meu conteúdo não era bom, né? E achava que não era bom, que podia ser melhor, porque o pessoal do exterior fazia foto com câmera. Na época eu conversava muito com várias mães de meninas blogueirinhas do exterior, a gente conversava muito pela ferramenta do Direct. E aí eu perguntava para elas, como quem não quer nada, que equipamento que elas usavam, como elas faziam as fotos delas. Então, algumas na época, né, já tinham um iPhone 6, uau, né? Já tinham um iPhone aí 5S, 6, 6S, e outras acabavam fazendo mesmo com câmera. E eu naquela encruzilhada que não conseguia tomar uma decisão. Por via das dúvidas, eu me lembrei que a minha mãe tinha uma câmerazinha dessas de viagem, né? Não trocava lente nem nada, era uma câmera, né? Que certamente faria fotos melhores que o telefone que eu tinha na época. Peguei essa câmera e me joguei aí na fotografia da rede social. Usando alguns aplicativos de edição na época, que era o que eu conhecia, comecei a editar essas fotos e eu vi que aquilo começou a melhorar. E aquela melhora foi trazendo um melhor resultado para o perfil da Rafaela. Então começou a despertar cada vez mais os olhares de pessoas que tinham interesse em mandar os presentes para ela. Só que o que era diferente naquela época, em 2014, 2015, né? Que comparado com hoje mudou muito, gente, foi essa questão da ampliação, né, tecnológica que se tem nos aparelhos celulares de agora. Então hoje você tem aí telefones inteligentíssimos com várias câmeras funcionando, né, várias lentes diferentes funcionando ali dentro do sistema das câmeras, em que você consegue inclusive escolher o modo
que você vai fazer a sua fotografia. Se é noite, se é dia, né? Se é foto de longe, de perto, se tem modo retrato, se não tem, se está em movimento, se está parado. Tudo isso hoje são recursos disponíveis na telefonia celular que não estavam disponíveis em 2013 e 2014. Então, naquela época, entre 2014 e 2015, sentindo a necessidade, tá, de fazer fotos melhores, eu parti para uma câmerazinha de bolso, uma Smart Camera, né, que são essas que a gente leva para viajar, que são pequeninas, e ainda assim eu sentia falta de ter uma coisa melhor, porque eu queria uma câmera que desfocasse o fundo. Então, na minha cabeça, na época, quem desfocava o fundo era a câmera. E na verdade não é a câmera, tá, gente? É o sistema de abertura que a gente tem aí, né, na nossa lente, que faz essa leitura do que está no primeiro plano em relação ao que está no plano de fundo. E aí a gente tem essa noção nítida de que o primeiro plano tem uma nitidez profunda e o plano de fundo tem uma nitidez embaçada. E o contrário também é válido, tá? Quando você quer focar o que está no fundo e desfocar o que está na frente. Então, o que que determina? É a abertura que você vai ter da sua lente, que a gente chama de grande abertura, né? Ou de pequena abertura para entrada de luz e alcance daquele ponto de foco que você está fotografando. Não tinha nada disso nos telefones em 2014 e eu queria muito. Eu queria as minhas fotos com o fundo desfocado. Então, o que é que eu fui fazer? Eu fui atrás de uma câmera em que eu pudesse ter esse recurso e comprei a minha primeira câmera que trocava de lentes aí em 2015. Gente, daquele ponto em diante, a felicidade tomou conta de mim. Vocês não estão entendendo. As minhas fotos deram um salto magnífico, tá? Magnífico. Chovia presente do céu. Vocês não têm ideia. Quem me conhece, acompanha a trajetória do Instagram da minha filha, sabe que eu não tô mentindo. É só correr a barra de rolagem lá, 5.000 e tantas fotos para baixo, vocês vão ver o desenrolar aí dessa relação de amor com as marcas que mandavam cada vez mais presentes pra gente em função do trabalho de qualidade visual que a gente fazia na época. Claro, não só na época, continuo fazendo um trabalho de qualidade com ela, né? Porque esse é o meu padrão de excelência. Só que hoje tudo isso é muito mais acessível, né? Do que era entre 2014 e 2016. E aí nessas de melhorando os equipamentos e chamando a atenção das empresas que mandavam produtos pra gente, é que algumas mães começaram a me perguntar se eu poderia fazer fotos dos filhos delas, né? Do mesmo jeito que eu fazia pra minha, com o mesmo equipamento que eu fazia pra minha, com a mesma qualidade de edição que eu fazia pra minha. Eu topei e nunca mais parei de fotografar a criançada aí pelo Brasil afora com o meu equipamento fotográfico, que é uma câmera, tá? Não é um telefone celular. Onde eu quero chegar com essa história toda, gente? A primeira pergunta que vocês têm que se fazer obrigatoriamente quando o assunto é compro uma câmera ou compro um celular, tá? A primeira pergunta, tá? Qual é o seu objetivo com este equipamento? Por que eu tô falando para vocês que é importante fazer essa pergunta? Se o seu objetivo é desenvolver um dom fotográfico e muito provavelmente mais adiante, tá? Otimizar esse dom de forma profissional. Então, assim, eu tomei tanto gosto de manusear uma câmera fotográfica, já que eu vou estudar fotografia, já que eu vou me jogar de cabeça nessa área, por que não ganhar dinheiro com isso, né? Fazendo fotos em outros estilos. Gente, é totalmente possível. O mercado tá aí para todo mundo. Quanto mais pessoas criativas e com ideias inovadoras a gente tiver no mercado, melhor, né? Melhor para todos. Sempre haverá um desejo querendo ser correspondido. A gente só precisa descobrir aí qual que é a veia. Então, se você tem por opção, tá? Se jogar de vez aí na fotografia, aprender sobre fotografia e ganhar dinheiro com isso como profissão, é claro que eu vou recomendar para vocês, gente, comprarem um equipamento fotográfico, no mínimo semiprofissional de entrada, tá? O que é isso? É uma câmera que vocês vão gastar aí aproximadamente entre 2 e
R$ 3.500, tá? Corpo e uma lente básica, isso na data em que esse vídeo foi gravado, tá bom? E vocês terão aí um recurso fotográfico muito bom. Lembrando que a câmera não faz milagre, a câmera não opera sozinha, tá? A câmera, ela é o equipamento que contém um sensor e este sensor registra a imagem que vocês estão fotografando. Porém, é o conjunto da objetiva, das lentes, que vai fazer esse papel, tá? De uma foto que é desfocada ou não, que pode ser tirada a longas distâncias ou não, que pode ser tirada a curta distância ou não. Então, tudo vai depender do conjunto de objetivas, de lentes, que você tenha para colocar aí no corpo do seu equipamento, ok? Eu vou mostrar para vocês pela minha câmera o que é corpo, o que é lente, como isso funciona. Pera aí. Bom, gente, então tá aqui, ó. Este é o corpo, tá? Dá para vocês verem aqui, né, ó. Essa parte aberta aqui. Lá dentro vai estar o sensor, né, que é onde vai fazer a captura da imagem, tá? Então, isso daqui é um corpo, ok? Quando você compra uma câmera profissional, né, com o sensor full frame, geralmente a gente compra só o corpo e as lentes a gente vai comprando aí depois. Aí alguns equipamentos semi-profissionais, eles já vêm com uma lente que a gente chama, uma objetiva que a gente chama lente do kit, tá? Que é uma lente, na verdade, que ela é sistema zoom, né? Ó, eu consigo, ó, tá vendo? Eu consigo aproximar e consigo retrair para que eu possa fazer aí um encaixe melhor da minha cena, tá? Então, essa daqui é uma lente bastante simples, que normalmente a gente chama lente do kit. Eu gosto muito, eu uso muito, eu faço milagre com esse tipo de objetiva aqui, tá? Aí tem uma outra objetiva, que é uma das que eu mais uso o tempo todo, que é a cinquentinha, né? Essa belezinha aqui, ó, que é a lente 50mm de grande abertura. A maior abertura dela, que é 1.8, é o que faz desfocar o fundo das fotos quando eu tenho alguma coisa em primeiro plano e aí é desprezado aquilo que tá no fundo. E eu tenho ainda uma outra, né, objetiva que eu também gosto demais. Eu uso menos para fotografar pessoas, principalmente pessoas em movimento, né, no caso as crianças. Não é tão bom, apesar dela ter um estabilizador contra tremores, mas ela é pesada. Ela acaba não sendo tão prática. Mas se eu quiser fazer uma foto de algo que está muito distante, da lua, por exemplo, vira e mexe eu faço fotos da lua, né, do pôr do sol, essa daqui é uma lente sensacional, ela é de longo alcance, tá? Existem vários outros tipos de objetiva que a gente pode aí acoplar ao corpo das câmeras fotográficas e, inclusive, existem também alguns recursos, tá, gente, para telefone celular. Existem uns clipezinhos de lente que a gente pode colocar aqui na câmera do celular que você consegue esses efeitos, às vezes de olho de peixe, que é aquele efeito arredondado, né? Consegue foto de longa distância. Então, assim, são umas lentezinhas bonitinhas demais, umas objetivas compridinhas. Inclusive nesses sites que vendem coisa da China dá para comprar. Eu não tenho, tá? Porque eu estou habituada a fazer as minhas fotos com câmera. E aí, mostrando para vocês aqui, ó, um celular, né? Esse é um celular comum de uma câmera só, operacionalizando aqui, tanto no plano frontal como no plano traseiro, não tem aquele conjunto de várias câmeras. E aí, qual que é a diferença? A diferença principal é exatamente essa simplicidade do conjunto, né, de lentes dentro de uma câmera de um telefone celular, quando comparadas com um equipamento grande, como é uma câmera semi-profissional, ou mesmo uma câmerazinha de viagem, uma smart camera, né? Que a gente pega pequenininha, põe no bolso, dá para levar, ou essas que já são zoom, que vem uma única lente, uma única objetiva naquela câmera, você não pode trocar, mas ela tem um zoom e aí você consegue aí alguns efeitos, alguns recursos legais também. Então, gente, foi por isso que eu falei antes, se o seu objetivo for prioritariamente, tá, estudar a fotografia, os recursos da fotografia, para tornar isso um hobby ou uma profissão, de forma que você tenha uma justificativa para usar esse equipamento, vá em frente, tá?
é muito gostoso trabalhar com câmeras. Só lembrando que a câmera sozinha não vai fazer milagre, ok? Um bom corpo é necessário, mas você também muito provavelmente vai precisar investir num conjunto de objetivas, para a gente não fazer necessariamente o uso de uma única objetiva para todo tipo de situação, que é bem difícil conseguir fazer encaixar, tá? Isso envolve um certo investimento financeiro e envolve também investimento de tempo, para que você possa estudar e colocar em prática os seus conhecimentos de fotografia. Só para vocês terem uma noção, tá? Da data que esse vídeo foi gravado, que eu tô falando com vocês, eu já tô completando aí 5 anos manipulando equipamento fotográfico que não seja celular, e eu aprendo todo dia. Agora, se o seu objetivo é fotografar um lifestyle, né, dessa criança, desse adolescente, então fez um passeio, faz um clique, foi para a escola, faz um clique, foi para ginástica, foi para o futebol, foi para o teatro, faz um clique, tá deitadinho no sofá assistindo alguma coisa, comendo alguma coisa ali, faz um clique. Vocês concordam que não é prático, não é produtivo vocês ficarem o tempo todo carregando um equipamento fotográfico em mãos? É pesado, tem um tipo de objetiva para cada situação de luz, para cada distanciamento, né, que você tá do seu ponto de foco, acaba que não vai render, né? E você muitas vezes vai perder a oportunidade de fazer cliques espontâneos que poderiam render excelentes postagens, né? Publicações muito legais, muito pontuais. Então, se você me perguntar, Elga, o que você teria? Eu vou responder para vocês o que eu tenho, tá? Eu tenho os dois, eu tenho ambos. Mas por quê, gente? Porque eu me dei a oportunidade de ir para o mercado fotográfico. Então, como é a minha profissão, se eu sentir necessidade de fazer um clique com câmera, eu posso, mas existem inúmeras oportunidades em que eu estou com a minha filha nos lugares e eu não tô com a minha câmera comigo, porque ela é grande, ela é pesada, ela tem vários tipos de objetiva, né? Às vezes eu tô num lugar ali com pouca luz e aí não rola, não funciona, ou eu tô num lugar que eu tô tão perto dela que o meu equipamento não enxerga ela. Então, todas essas situações eu consigo equilibrar muito mais rapidamente com o meu telefone, né? Com um aparelho de telefone celular. E como hoje em dia a gente tem aí uma infinidade de marcas e potencialidades de smartphones voltados especificamente para a produção de imagem, talvez eu possa dizer para vocês que é mais inteligente e mais interessante, tá? Vocês investirem num bom equipamento de smartphone do que a câmera, tá? Mas como eu falei, tudo depende do seu objetivo. Poxa, Elga, eu assisti esse vídeo até aqui para você dizer para mim que não existe uma resposta? Existe uma resposta. É claro que existe uma resposta, gente, mas ela não é minha. Essa resposta é sua. Eu estou estimulando você a pensar qual é a melhor resposta para você, para o teu caso, para a tua situação. Você vai adaptar, tá? A compra de um equipamento fotográfico ou a aquisição de um smartphone muito potente, a sua realidade financeira e a sua expectativa de retorno a partir desse equipamento. Então, se o equipamento vai pender para uma profissão ou um hobby, onde você vai começar a fotografar animais, sei lá, pessoas na rua, paisagens urbanas, qualquer coisa que seja, invista numa boa câmera. Comece por uma DSLR de entrada, né, uma semi-profissional, e depois você vai melhorando isso com o passar do tempo. Não, Elga, o negócio para mim é foto para rede social. Então, gente, se você só pode ter um equipamento, tá? E a sua verba vai ser direcionada para este um equipamento, sem dúvida, um smartphone vai resolver muito dos seus problemas, principalmente porque se você aprender a fazer a manipulação das imagens, a edição, né, vamos dizer assim, um processamento posterior dessa imagem para valorizar ainda mais o que você tem em mãos, aí sim você tem um sistema de trabalho completo. Então você faz uma boa imagem
com um smartphone, já com uma câmera de qualidade, e depois você vai partir para um bom editor de fotografia para dar aquele plus, para dar aquele up na tua imagem, fazer uma correção de iluminação, que numa câmera é bem mais fácil fazer do que num smartphone, mas é possível você arrumar isso numa edição, tá? Então, para ficar bem claro, Elga, caso eu compre uma bicicleta, né? Compro um equipamento profissional, semiprofissional, uma câmera e um conjunto de objetivas, ou compro um smartphone de uma geração mais avançada que me dê bons recursos para fotografia, para rede social. E a resposta é: qual é o seu objetivo com esse equipamento, tá? Registros do dia a dia, do lifestyle, do momento do agora, está acontecendo hoje, tô aqui, pego o meu telefone da bolsa e já faço todo o meu registro. O telefone com certeza é a melhor opção. Ou não, eu quero iniciar na fotografia, eu quero ter fotografia como hobby e eventualmente fotografar isso com mais qualidade, eu quero ter isso para ampliar, fazer pôster, guardar, fazer álbum, e eu sinto necessidade de ter um equipamento de câmera, um equipamento já, né, mais profissional. Invista numa câmera, tá? Eu gosto muito dos produtos da linha Canon, sou muito acostumada a trabalhar com Canon, mas a Nikon, que é a concorrente direta, tem aí excelentes opções no mercado. Eu não vou falar em modelo, porque eu quero que esse vídeo não seja perecível. Eu não sei em que data você está vendo esse conteúdo, então falar em modelo vai deixar com que o vídeo fique muito obsoleto, tá? E lá na frente, né, esse conteúdo ainda pode ajudar muita gente. Tá bom, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma maneira, deixa o seu like, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo com quem precisa, com quem tá sentindo aí essa necessidade. É sempre muito bom quando a gente pode se doar a ajudar as pessoas, tá bom, pessoal? Deixem aqui nos comentários sugestões de temas que eu possa trazer para vocês, para tirar dúvida, fazer aí, dar um up nas ideias, né? Refrescar aí os pensamentos e principalmente dar aquela chacoalhada em vocês, para que vocês aí, de uma vez por todas, deslanchem a rede social da criançada e dos adolescentes, tá bom? Ó, um beijo para todo mundo, obrigada pela audiência e até o próximo vídeo.